atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz 47 de 2025. Eu, João Boreço, Marlene Gonçalves, André Zola e Gilberto Silva na parte técnica, agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje, trazemos o tema As Orações Sempre Ouvidas, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro terceiro de O Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. No capítulo de número 8, Lei do Progresso, no item número 1, Estado Natural, questão 778. E também estudaremos o item 2, Marcha do Progresso, questões 779 e 780. No quadro Momento Evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, hoje com a lição 25, intitulada Tende Calma. No Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 2, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Felicidade. Item Felicidade a qualquer preço. Agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. No programa Verdade e Luz, 47 de 2025, nós temos agora o nosso editorial. Nosso editorial, extraído do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, tem como título As Orações Sempre Ouvidas. E diz assim: às margens do momento inesquecível em que Jesus proferiria pela primeira vez a oração do Pai Nosso,
Pedro manteve oportuna conversação com o Mestre acerca da comunhão com Deus. A primeira questão que incomodava o discípulo era se Deus realmente ouvia todas as orações. Jesus lhe respondeu: "Como não, Pedro?" Desde que o homem começou a raciocinar, observou que acima de seus poderes reduzidos havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, onde o Pai nos acompanha com seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob nomes diversos. Simão, você acredita que, em todos os séculos da vida humana, as almas recorreriam incessantemente a uma porta silenciosa, inflexível, sem nenhum resultado que obtivessem? Não tenha dúvida, todas as nossas orações são ouvidas. Em sua resposta a Pedro, Jesus provoca a autoanálise, faz-nos buscar uma tendência inata que todos temos, que vem conosco, independentemente de crença, da educação e da cultura que estamos mergulhados. Obviamente, essa essência será influenciada por diversos fatores ao longo da nossa existência. Poderá ser até abafada a ponto de alcançar a negação da existência do próprio Criador. Quando o nosso caldo de cultura e educação se soma a traumas do espírito imortal, podemos romper com a ideia de Deus. Isso não faz com que ele deixe de existir. Apenas bloqueamos parcialmente o acesso à parte importante de nós mesmos. Jesus nos estimula a buscar nossa própria essência, o que nos conecta naturalmente ao Pai, como sempre nos conectou. Sempre tivemos essa tendência de perceber que acima de nós havia forças superiores. A necessidade de comungar, de nos relacionarmos com essa força, com essa inteligência superior, é decorrência natural. Muitos o fazemos sem perceber, às vezes no contato com a natureza, sentindo o vento no rosto, emocionando-nos com o sol nos tocar numa bela manhã. Outros o fazemos no contato com o amor dos filhos, na emoção de sermos pais e de nos darmos conta da grandeza de sermos co-criadores. Outros fazemos nas ações do bem. Contudo, há um método infalível para essa conexão com o Criador. Aprendemos a chamar de oração. Uma conversa direta, um momento em que podemos segredar íntimas aspirações, anelos de esperança, dúvidas e amargores. Sem necessidade de rituais exteriores, sem palavras específicas, sem local ou horários determinados. Jesus é nosso modelo. Deve ser imitado em tudo. Ele se utilizou desse recurso inúmeras vezes. E para nos guiar, deixou uma prece referência, ensinando-nos a orar, garantindo-nos que toda oração verdadeira, feita com o coração, seria ouvida. Lembremos disso. Nós somos ouvidos pelo Pai. Habituemo-nos então a buscá-lo, a segredar-lhe nossas necessidades, nossas dores e nossas alegrias, todo dia e a cada dia. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Continuamos com o programa Verdade e Luz, de número 47 de 2025,
Estamos no nosso quadro Estudo de O Livro dos Espíritos, em que estamos estudando o livro terceiro, As Leis Morais, capítulo de número 8, Lei de Progresso, item 1, Estado Natural. Pergunta 778. O homem pode retrogradar para o estado natural, Marlene? Os espíritos respondem: não, o homem deve progredir sem cessar e não pode voltar ao estado da infância. Se ele progride, é que Deus assim o quer. Pensar que ele pode retrogradar para sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, os espíritos foram diretos, né? Não vai voltar para trás, não tem como. E aí a gente fica pensando, seguindo a lei do progresso aí. Quando a gente fala em progresso, a gente imagina de onde a gente está vindo e para onde a gente vai. Que progresso é esse, né, que ele está dizendo? Então, vamos dizer, nós sabemos que todos os espíritos foram criados simples e ignorantes. E aí a gente vai chegar a uma perfeição possível para os espíritos. Essa é a lei do progresso, não tem outro caminho. A gente vai sempre seguindo em frente. Cada etapa, em cada encarnação, nós vamos aprendendo ou corrigindo alguma coisa que a gente fez errado e vamos levando sempre conosco. Mesmo que a gente não se lembre da reencarnação passada, tudo que a gente aprendeu agora faz parte de nós, nos constitui. Não deixamos isso para trás. Porque se fosse assim, como a gente ia garantir a nossa história, a nossa individualidade? Então, como voltar para trás se isso eu já conquistei, se isso eu já recebi, se eu já ganhei trabalhando, aprendendo? Não tem como. E às vezes a gente pode pensar também que parece, né, que uma pessoa parecia tão boa e de repente ela fez alguma coisa, né, que, poxa vida, como é que ela pode fazer isso? Ela já era uma pessoa tão boa. E às vezes numa vida, parece que aquele espírito passou numa vida tão tranquilo e na reencarnação seguinte pisou na bola, né? Mas o que a gente pode pensar, na verdade, para poder entender isso que aconteceu, é que, muito provavelmente, na reencarnação em que ele parecia bom, ele tinha tudo, era tranquilo, ele tinha uma boa vida, não passava necessidades, por algum motivo ele tinha que viver outras experiências naquela reencarnação. Vamos imaginar que na reencarnação seguinte ele vai ter uma oportunidade de viver diferente. Vamos imaginar que ele pode ter muitas necessidades, muitas dificuldades, e aí ele começa a reclamar, aí ele começa a se revoltar contra aquela situação. Então, a gente pode ver, não é que ele piorou, é que numa vida, num momento, numa situação, ele não tinha chances de mostrar o que ele tinha lá dentro, que não tinha sido trabalhado ainda. Então, a gente aproveita as oportunidades, né, para ir aprendendo e testando o que a gente já conquistou ou não, para mostrar que, na verdade, não é que a gente perdeu o que já tinha, a gente não tinha ainda, e não tinha oportunidade de mostrar. É como se fosse assim, a gente pode achar uma pessoa muito boa, como ela é boa e tal, aí vem alguém pisa no pé daquela pessoa, aí pronto, ele faz aquele escândalo, aí você vai, como uma pessoa tão boa porque ninguém tinha pisado no pé ainda, né? Então, a gente precisa ficar atento aí a entender esse problema, essa questão. Então, parece, mas isso é impossível, né? Porque a gente, tudo que conquistou, a gente não perde. Vale lembrar também que a gente não perde, mas a gente pode ficar estacionado, né? Pode ter situações que a gente se recusa a caminhar, a aprender, a gente não, né? Que a gente fica lá estacionado. No próprio Livro dos Espíritos, lá na pergunta 192, os espíritos, Kardec falando sobre esse assunto, os espíritos vão responder assim: somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Quer dizer, quando a gente está, né, quando aquele espírito não quer caminhar mais, ele está com preguiça, está revoltado, alguma coisa assim, pode ser sim que ele fique ali parado. Mas vai chegar um momento, né, se essa pessoa está muito parada e não caminha para frente, vai chegar um momento que a espiritualidade vai dar um empurrãozinho, né? A providência divina vai ajudar, vamos caminhar, vamos, porque a lei é do progresso, precisamos ir sempre para a frente e para o alto, né? Essa é a lei. Então vamos lá. Bom, com a pergunta que a Marlene comentou para nós encerramos o item 1. Então vamos passar para continuando no capítulo 8º, né? Lei do Progresso, no item 2, Marcha do Progresso. E já estamos na pergunta 779, que é a seguinte: o homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento, Zola? E os espíritos da codificação respondem: o homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma maneira. É então que os mais adiantados ajudam os outros a progredir pelo contato social. Interessante essa questão do desenvolver por si mesmo.
Isso mostra que a lei do progresso é uma lei natural e que nos impulsiona, porque ela nos dá o tom da evolução. Então, nós somos impulsionados naturalmente a evoluir, a caminhar. Agora, nós podemos abrir aqui duas questões. A primeira questão é falar daquilo que é o progresso que o espírito amealheia e leva com ele para sempre, que é a sua bagagem, que é a sua mala, que é aquilo que ele é capaz de adquirir, manter e reter. Então, o progresso pode ser no campo intelectual. Ele desenvolve habilidades, capacidades e conhecimentos que ficam latentes, ficam atavicamente guardadas e que, em determinados momentos, podem surgir como uma experiência vivida, um conhecimento adquirido, uma percepção, uma intuição, algo que ele já domina e que, por uma razão ou outra, na atual existência, morando no corpo físico, ele não consegue acessar plenamente essa competência, esse conhecimento, essa intelectualidade, uma vez a necessidade se apresentar para se desenvolver outras habilidades. Então, o progresso, a evolução, vai sempre convidá-lo a desenvolver mais habilidades, mais capacidades, mais conhecimento, para se somar na sua condição evolutiva. Outro aspecto é a evolução, e que para mim é uma das mais sensíveis, principalmente para nós que estamos no mundo de provas e expiação, é a evolução emocional. Seguramente, em outras vidas, nós já passamos por experiências ligadas ao sentimento que nos deixaram um recall, nos deixaram habilidades emocionais para nos preparar no lidar com as situações adversas e diversas que possam surgir. É como a Marlene colocou, nos preparou para, se pisarem no nosso pé, a pessoa falar assim, desculpa, e você não falar, desculpa por quê? É o meu pé. Ou você falar assim, não, tudo bem, eu sei que não foi essa. Assim, você ter uma reação emocional equilibrada, ajustada. Porque a emoção te ajuda, inclusive, a ouvir determinadas... A evolução emocional te ajuda a lidar com os impactos visuais, com aquilo que você ouve, com aquilo que você sente, que é naturalmente, como Kardec vai colocar na última questão, fruto do contato social. O contato social nos leva a demonstrar o quanto já evoluímos emocionalmente. E essa evolução emocional, através do sentimento, vai se ligar à compreensão psicológica, que é lidar com todas estas experiências e ficar bem, entendendo a sua condição atual de espíritos, que você está num processo evolutivo, ter habilidades emocionais e psicológicas para tratar situações que são as mais diversas e aquelas que nos afligem. Porque se nos afligem, mostra um outro estágio em que estamos. Qual é o estágio? Que somos sensíveis e ainda não estamos capacitados o suficiente para compreender o próximo suficientemente, entendendo que cada um vai se comportar como aquilo que ele é capaz de se comportar. Isso era uma característica muito plena num espírito crístico como Jesus. Você vê que Jesus tinha um comportamento sereno e brando sempre, independente do seu interlocutor, independente da situação que estava acontecendo. Isso é um progresso que o espírito adquire, que o torna muito harmonizado. E nós temos experiências muito recentes, né? Assim, está na biografia de Mahatma, né? De Mahatma Gandhi, uma entrevista com a qual ele perguntou se ele já tinha perdoado os ingleses. Ele falou, eu não me lembro de ter que perdoar alguém. O espírito, para chegar nesse estágio de não se sentir ofendido, meu Deus, está muito longe. Então, mostra que o progresso para nós é algo para conquistarmos horizontes muito distantes ainda. E somos impulsionados naturalmente ao fazer.
É por isso que moramos num mundo de provas e expiação, porque são as provas que irão nos mostrar se estamos ou se somos. Então você pode dizer estou calmo, não representa dizer que você é calmo. Estou paciencioso, não representa dizer que você é paciente. Estou culto, não quer dizer que você é sábio. Tem diferenças muito significativas nesse ser e estar. Eu acredito que nós estamos em muitas coisas e alçando pelo impulso do progresso para sermos outras experiências e sermos melhores do que somos hoje. E Deus, na sua infinita sabedoria, nos deixa exemplos para que a gente fale, não é possível. Você tem que ter um parâmetro. Você fala, isso não é possível. Nossa Senhora fala, não é possível. Porque tem quem conseguiu alçar essa harmonia íntima. Então ele nos manda os missionários, espíritos referências, manda-nos Jesus, e assim ao longo de toda a nossa trajetória enquanto humanidade. Isso é possível. Para nós ainda parece o impossível, mas é por isso que o progresso está aí, para que nós possamos compreender que é possível ser bom. Obrigado, Zola e Marlene. Voltaremos após um breve intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Uma campanha da USE Ribeirão. Saiba mais em www.userp.org.br. Verdade e Luz. Voltamos com o estudo do capítulo 3º, né, do Livro dos Espíritos, as Leis Morais. Estamos no capítulo de número 8, Lei do Progresso. No item 2, Marcha do Progresso. Pergunta 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Marlene. Os espíritos da codificação responderam: é a sua consequência, mas não segue sempre imediatamente. Tem uma pergunta 780, ela tem uma subpergunta, 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral, Marlene? E a resposta: dando a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Acho que, para comentarmos um pouco mais essa resposta, acho que vale a pena trazer uma questão aqui, que quando ele diz progresso intelectual, ele não está falando exatamente relacionado à escolarização, às nossas escolas, né? Claro que as escolas contribuem para isso também, mas existe uma certa tendência a achar que ele está, né, falando do que é considerado intelectual aqui no nosso mundo, né? Então, a gente tem que pensar que, embora, claro, essas escolas, esse estudo vão contribuir, tem um papel importante, sim, quando se fala nesse progresso intelectual, está falando principalmente no que a gente tem que fazer para progredir intelectualmente. É o exercício de refletir, resolver os desafios cotidianos, buscar o que já existe em termos de avanços aí, ler livros, a gente tem como caminhar nesse sentido, né? É o trabalho de
progresso intelectual que é feito de várias fontes aí, né? E então, tanto é que a gente encontra, às vezes, pessoas que não são escolarizadas, mas a gente identifica uma sabedoria nessa pessoa que elas traz esse progresso intelectual de outras vidas. Então, são pessoas que são capazes de discernir, têm bom senso e, por isso, fazem escolhas acertadas entre o mal e o bem. Isso é um ponto importante para a gente ver. Uma outra questão que também tem a ver com isso é que a gente sempre ouviu aquela história, né, que nós temos duas asas para progredir, né, inteligência moral, né, fé e razão, sabedoria, a gente vai vendo esses contrapontos aí sempre, né? E aí, quando a gente ouve essa história, que na verdade é real, né, a gente precisa ter esses dois aspectos avançados aí para a gente evoluir. A gente tende a achar que são coisas independentes, né? Que o progresso intelectual é diferente do moral, e a gente acha que são coisas diferentes, mas a gente acabou de ver na própria resposta aqui que existe uma inter-relação importante entre esses dois aspectos, e foi o que os espíritos responderam aqui, né? Que o progresso intelectual, ele vem antes do moral. Por quê? Porque como é que você pode fazer escolhas, né, como ele diz aqui, entre o bem e o mal, se você não tiver uma compreensão do que é isso? Se você não souber discernir, não conseguir pesar na balança, isso tem a ver com o exercício intelectual que a gente precisa fazer mesmo. E ele fala, o desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem por seus atos. Então, a gente vai percebendo que esses dois aspectos realmente se relacionam, né? E que realmente a gente pode entender que esse aspecto intelectual, ele acaba vindo ali, puxando, vindo na frente. Mas a gente pode pensar também, eu vi lá no livro do Emmanuel, O Consolador, psicografado por Chico Xavier, é um livro em que os trabalhadores do centro, né, Luiz Gonzaga, lá onde Chico trabalhava, vários companheiros do centro fizeram muitas perguntas para Emmanuel, e ele organizou, respondeu, e aí transformou num livro, tem 411 perguntas para ele. Mas tem uma pergunta que eu trouxe aqui, que é a pergunta 204, porque perguntaram para ele, a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com progresso moral, sem os valores intelectivos? Então perguntou, pode, só com o aspecto moral chegar até Deus? E a resposta que ele deu, o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Mas devemos reconhecer que ambos, tanto moral quanto intelectual, são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro, quem é o primeiro, o aspecto moral, sobre o segundo. Por quê? Porque a parte intelectual sem a moral pode oferecer numerosas perspectivas de queda na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, olha que interessante, o intelectual é fundamental também, ele dispara um processo, mas é o aspecto moral que vai realmente impulsionar para o auge aí do progresso, né? E aí eu trouxe também só mais uma frase aqui do livro Legado Kardeciano, foi psicografado por Divaldo, do espírito Marco Prisco, e ele trouxe uma frase que tem tudo a ver com o que o Zola acabou de falar. Ele disse assim, seu progresso moral é consequência da sua iluminação íntima, do seu labor intelectual. Então, o que tem a ver com o Zola ali? Veja aqui, ele fala que o progresso moral vai depender do labor intelectual. O labor intelectual é aquele trabalho que a gente faz tentando entender uma coisa, pensando, buscando respostas, é o labor intelectual. Mas só esse labor não garante que a gente chegue lá no progresso moral. Só eu saber, por exemplo, que não pode pisar no pé dos outros, não garante que eu não pise, né? Ou então, só eu saber que eu tenho que ser gentil, caridosa, que eu não posso reclamar, isso não me faz que eu faça naquele sentido. Por quê? Porque entre o desenvolvimento intelectual e moral, tem algo no meio do caminho aí, né? Que tem a ver com aquilo que eu estudei, eu realmente aceitar, eu me transformar com aquilo, né? Mas ainda não é um moral, porque eu posso saber, né? Eu li bastante, sei de cor como é que tem que fazer. Eu preciso fazer com que isso seja a iluminação íntima, que aquilo realmente eu consiga sentir aquilo que eu li. Então tem a ver com o que o Zola está chamando aí do emocional, né, Zola? Tem essa relação com esse aspecto emocional, porque não basta eu saber aqui, eu tenho que sentir. E eu, sabendo aqui, sentindo, mesmo assim eu posso não aplicar. Por quê? Porque aí vem sim o progresso moral. O progresso moral vai depender da gente colocar em ação aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente sente, mas que ainda a gente não aprendeu. Por isso que existe, né, aquela frase, a gente tem que conhecer, sentir e vivenciar. O vivenciar já é o aspecto moral. O sentir, a gente está fazendo uma ponte entre aquilo que eu
sei aquilo que eu li, que eu estudei, com aquilo que eu preciso fazer, mas eu tenho que sentir antes, né? Então, acho que essa questão, isso muda um pouco a nossa ideia sobre esses aspectos, né? Quando a gente olha e reconhece a importância, perde um pouco esse preconceito, né? Tem que estudar sim, e tem que aprender, e tem que aplicar, tem que praticar. Esse é o jeito que a gente vai conseguir para continuar caminhando aí no caminho aí do progresso, né? Obrigado, Marlene. Continuando, a pergunta 780, ela tem mais uma subpergunta ainda. 780b. Como se explica, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Zola. Respondem os espíritos da codificação. O progresso completo é o alvo a atingir, mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo. Até que tenham desenvolvido o senso moral, eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. A moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Quero chamar o nosso amigo ouvinte, espectador, para olhar sobre a Terra. Olhar, parar e observar os povos mais cultos, mas com maior detenção, que retém maior conhecimento, mais esclarecidos. Eles são esclarecidos intelectualmente. E nesse estágio, eles procuram o seu equilíbrio e o seu conforto, a sua melhor condição de vida. E nós carregamos historicamente o uso da inteligência como força dominadora e não como força que impulsiona o progresso do próximo. Na medida em que esse conhecimento se apresenta e nos traz uma tecnologia de conforto, nós deixamos inadvertidamente de observar o que está ao nosso redor. Então é normal que continentes mais abastados economicamente, intelectualmente, não desenvolvam continentes que estão abalados, sofridos e precisando de ajuda. Por contrário, os povos, nós, porque dá a impressão que a gente está falando dos outros, né? Nós, em outros tempos, ao buscar os nossos irmãos que estavam em condições intelectuais, em situações mais adversas, nós fomos colonizadores, não fomos aqueles que foram desenvolver o outro. Isso é marcante na história da humanidade. Então isso fica muito claro para todos, o desequilíbrio e o distanciamento que existe entre o recurso desenvolvido e conquistado pela inteligência e a capacidade de entender que o próximo é seu irmão e que você precisa e deve ajudá-lo. Por quê? Porque isso está na nossa cultura, no nosso modus de ser, na nossa incapacidade de compreender que o próximo precisa também de uma boa condição de vida, que ele precisa se desenvolver, que ele precisa receber a tecnologia, e que se nós, num determinados momentos, estamos diante disso, pode ser que até por essa incapacidade de entender, mas por esse temor, que amanhã você esteja lá. Então, o que nos chama a atenção? Né? Que a moral é muito difícil de ser conquistada. Por que ela é muito difícil de ser conquistada? Porque conquistar a moral representa aprender a amar. E o amor a tudo vê, a tudo compreende, a tudo perdoa, a tudo entende, a tudo acolhe. Então, é isto que falta para nós, amar. Simples, complicadíssimo e muito difícil. Muito obrigado ao Zola, Marlene, pelos comentários a respeito das perguntas do Livro dos Espíritos. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar
do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Continuando com o nosso programa Verdade e Luz, de número 47 de 2025, estamos no Momento Evangélico, onde nós estudamos o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje estudaremos a lição 25, título Tende Calma. Todas as lições desse livro, elas são precedidas de uma citação. Essa está em João, capítulo 6, versículo 10, e diz assim: E disse Jesus: Mandai assentar os homens. Esta passagem do Evangelho de João é das mais significativas. Verifica-se quando a multidão de quase 5.000 pessoas tem necessidade de pão no isolamento da natureza. Os discípulos estão preocupados. Filipe afirma que 200 dinheiros não bastarão para atender a dificuldade imprevista. André conduz ao mestre um jovem que trazia consigo 5 pães de cevada e 2 peixes. Todos discutem. Jesus, entretanto, recebe a migalha sem descrer da sua preciosa significação e manda que todos se assentem. Pede que haja ordem, que se faça harmonia e distribui o recurso com todos, maravilhosamente. A grandeza da lição é profunda. Os homens esfomeados de paz reclamam a assistência do Cristo, falam nele, suplicam-lhe socorro, aguardam-lhe as manifestações. Não conseguem, todavia, estabelecer a ordem em si mesmos para a recepção dos recursos celestes. Misturam Jesus com suas imprecações, suas ansiedades loucas e seus desejos criminosos. Naturalmente, se desesperam, cada vez mais desorientados, porquanto não querem ouvir o convite à calma. Não se assentam para que se faça ordem, persistindo em manter o próprio desequilíbrio. Marlene, Zola, queridos amigos ouvintes, telespectadores, a vida de cada homem, ela reúne dificuldades que se caracterizam como oportunidades comuns à sua experiência e patamar moral. Nessa caminhada, a fé, aliada à calma e à humildade, dá sustentação para suportar tais adversidades e alcançar a felicidade real. Jesus testemunhava a fé robusta e verdadeira. Ele não se inquietava. Agora, cabe a nós aprender que tudo provém de Deus, a quem devem ser submetidas as nossas escolhas. E assim, ao rogarmos o seu apoio pelo recurso da fé, estejamos resignados à sua perfeição manifesta em seus atributos, dos quais destacamos ser ele soberanamente justo e bom. Marlene, os seus comentários. Vejam que aqui, Emmanuel mesmo, na própria mensagem, já quis, identificar em qual situação isso aconteceu, o que estava acontecendo. É difícil ele fazer isso, trazer com tantos detalhes o contexto aí maior daquela situação. E aí é interessante, porque a gente vai ver que, por causa disso, a gente consegue tirar muitas lições aí desse trecho, desse comentário que ele está fazendo. Então, acho que a gente podia começar, por exemplo, olhando aquele pedaço no início, que estava todo mundo agitado, com fome. E aí é interessante porque lá no Evangelho completo, nesse momento que fala que os discípulos estão preocupados e que o Filipe fala que tem 200 dinheiros, nesse momento Jesus pergunta para Filipe, está lá no Evangelho, como daremos o pão, para todos? Claro que ele já sabia, mas o Jesus fazia muitas essas perguntas pedagógicas, para provocar e fazer as pessoas pensarem o que ia fazer. Aí o Filipe com aquela preocupação, mas não vai dar, pensando como é que vai fazer e tal. Então a gente pode perceber, aí chega o rapaz, o jovem, o André atrás, que diz que tem 5 pães e 2 peixes.
Então a gente começa a perceber nessa primeira parte aí, que a gente vê Jesus partindo de alguma coisa, que veio do próprio povo, então tinha aquele desespero, as pessoas estavam preocupadas, Jesus sabia, ia dar alguma coisa, mas Jesus partiu de algo do próprio povo para atender as necessidades. Ele podia muito bem fazer isso sem ter os peixes e os pães, precisava ter 5 e 2, né? Se ele fez, né, todo um movimento ali, não precisava, mas quando ele faz isso, o que ele está mostrando para nós? Que tem que partir de algum lugar, a gente tem que apresentar alguma coisa, estou desesperado pedindo ajuda, eu tenho que dar uma parte, ainda que seja pequenininha, tenho que fazer essa parte. E isso que a gente faz é que ele vai transformar em recursos celestes, que ele vai dizer mais para frente, né? Que é importantíssimo a gente oferecer alguma coisa para resolver os nossos problemas, né? Aí, no segundo momento, ele volta a falar ali que os homens estavam agitados, né, aflitos, e ele faz essa analogia aí, mano, esfomeados da paz, né, de paz, reclamando a assistência do Cristo, pedindo socorro e tudo mais. E aí que Jesus fala, mandai assentar os homens, que é aquela frase ali, né? Porque ele provavelmente não, ele estava já resolvendo e pensando, né, e já dando uma lição aí. Quando ele fala mandai assentar os homens, né, para distribuir o peixe, o pão, o que ele está pedindo? Calma, ordem, harmonia, para eles poderem perceber os recursos que o Cristo estava oferecendo. Então, fazendo essa analogia, a gente está desesperado, a gente fica aflito, fica rezando, pelo amor de Deus, mas a gente se desespera, a gente não tem paciência, não tem calma, não consegue nem perceber o que pode fazer para melhorar essa situação também. Então, é fundamental, por isso que o título aí é esse, Tende calma, porque essa é uma exigência aí, né, para que a gente consiga perceber, atendendo esse convite à calma, né, fazendo essa ordem, a gente vai conseguir perceber esses recursos que estão chegando até nós. Né? Então, acho que a gente pode tirar aí esses 3 pontos ali. Essa coisa que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Oferecer aí uma parte para resolver o nosso problema, a gente não vai ficar reclamando, chorando lá na cama, Jesus não vai resolver o problema, querendo que as coisas resolvam sozinhas. A gente tem que buscar, continuar, mais calma, né? com esse passo tranquilo, porque com certeza e com confiança que a gente vai resolver. O segundo ponto é esse, que o João trouxe bastante aí, que a gente fica tão aflito que a gente quer que Jesus resolva o nosso problema, e às vezes problemas que não tem nem sentido, né? Quero ganhar na loto, quero fazer... Jesus vai me ajudar. Pensa, não tem muito sentido. Então, é para a gente prestar atenção nisso, né? Nesse desequilíbrio da gente, no que a gente está fazendo, para que a gente possa ter mesmo essa busca, compreender o que significa isso e trabalhar nesse sentido. E, por fim, é o Tende calma, né, que é importantíssimo, porque nada disso, quando a gente está desesperado, as coisas não funcionam muito bem. E aí, por isso que Emmanuel traz com esse título, Tende calma, indicando um caminho, que a gente tem que nos acalmar diante da dificuldade, pedir ajuda, mas ser ativos, fazendo a nossa parte, oferecendo o pouco que a gente tem tranquilo, para, enfim, percebermos como é que Jesus está nos mandando essa ajuda, né? Porque essa ajuda pode ser de diferentes formas. Às vezes a gente quer que, né, Jesus aparece do lado da gente, mas não. Às vezes, e sempre vai acontecer isso, essa resposta, essa ajuda a gente vai receber por muitas fontes, muitos colegas, muitos amigos. De repente eu estou tão preocupada, vem uma pessoa e começa a conversar e me dá uma ideia e tal, pronto, era o que eu precisava, né? E é um recurso que Jesus mandou, a gente tem que reconhecer isso também. Então, são 3 chamados aí para a gente ficar bem atento, né? A calma, o que eu estou pedindo para Jesus e o que eu estou dando para resolver o meu problema também. E aí, só por fim, fazer uma observação. A gente precisa lembrar que essa lição está destacando aí o aspecto simbólico e moral para nosso aprendizado, que é o que Emmanuel faz, né? Ele vai destacando o que pode tirar desse aprendizado aí. Mas eu sugeriria que vale a pena ler a Gênese de Allan Kardec, ele está dividido em 3 partes. Então, tem a Gênese segundo o Espiritismo, os milagres segundo o Espiritismo e a predição segundo o Espiritismo. Para quem ficou curioso com essa história dos pães, do peixe, vale a pena ler, porque Kardec vai comentar e explicar os milagres de Jesus que aparecem nos evangelhos, né? Só que eu nem vou falar, para não dar spoiler, para deixar vocês curiosos, para ir ler lá na Gênese como é que Kardec explica esse fenômeno aí da multiplicação do peixe. É isso, João. Obrigado, Marlene. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa
é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. E passamos ao último quadro do nosso programa Verdade e Luz de hoje. Estamos estudando o livro Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no volume 2, capítulo Felicidade, no item Felicidade a qualquer preço. Foi perguntado a Divaldo: às vezes, nós temos a impressão de que as pessoas estão buscando a felicidade a qualquer preço, como se existisse uma ditadura da felicidade. Algumas reportagens demonstram que a ética, às vezes, é deixada de lado se a pessoa está utilizando aquele ato ilícito para ser mais feliz, buscar alguma vantagem. O que você poderia nos dizer a respeito? Divaldo Franco respondeu: essa é uma busca hedonista. A pessoa pensa que tendo mais, compra mais. E comprando mais, goza mais. O que é um equívoco. Porque esse impulso para comprar e ter transforma-se em um transtorno de natureza neurótica ou transtorno obsessivo-compulsivo, que tipifica hoje muitas pessoas comprometidas com dívidas absurdas, porque compram por impulso, o que Freud chamaria de pulsão da morte. Então, devemos manter uma linha ética. Mesmo aquelas pessoas que não possuem certa cultura ou discernimento, sabem o que realmente lhes compraz, e não se deixar manipular pela mídia ou pelos vendedores, que são muito hábeis na capacidade de apresentar artifícios, dando valor a coisas que realmente não têm o menor significado. A felicidade está longe disso. Isso é ambição. Sobre o tema de hoje, eu vou fazer alguns poucos apontamentos, mas eu busquei na Revista Espírita de 1860, que fala assim: qual é o objetivo de cada indivíduo na Terra? Quer a felicidade a qualquer preço. O que determina que cada um siga uma rota diferente? Por ser assim, cada um de nós segue uma rota buscando essas riquezas, buscando essa felicidade. Certo, Zola? Comentários. O dia que a nossa felicidade estiver nas coisas e não em nós, representa dizer que o caminho está equivocado, porque as coisas ficam, você não consegue levá-las. Agora, o que está em nós vai conosco. A felicidade no planeta que estamos é transitória, circunstancial, pontual e é caminho, não é fim. Nós temos momentos. Eu diria que plenitude de felicidade, nós desconhecemos isso porque está distante da nossa capacidade de perceber essa realidade. Então, cada um de nós, nos nossos ambientes, nas nossas relações, observemos sempre que a felicidade mora dentro de nós e não fora de nós. E que se eu tiver que comprar algo para ser feliz, representa dizer que a minha felicidade ainda está fora de mim. Para que ela fique dentro de mim, para que ela me acompanhe aonde eu for, basta eu mudar e compreender que sou um espírito, que irei continuar existindo. E o que eu puder levar tem que caber na minha mente e no meu coração. E para isto, se houver um dinheiro que eu possa comprar, se chama dedicação, estudo, esforço, trabalho e amor. E o amor que eu dou é a felicidade que eu conquisto. Gente, muito obrigado a vocês pelos comentários. Verdade e Luz.
Amigos ouvintes, telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos os amigos presentes para suas considerações finais. Zola. Agradeço ao Gilberto, que está na técnica, ao João, à Marlene, pela convivência fraterna deste programa, e aos nossos telespectadores e telespectadoras, muita paz nos seus dias. Marlene. Também agradeço a vocês, ouvintes, telespectadores, que nos acompanham e incentivam nesse trabalho. Peço que estejam sempre conosco. E agradeço também aos amigos queridos aqui, João, Zola, Gilberto, que propiciaram esses momentos de aprendizado aí para todos nós. E, por fim, agradeço a Deus por essa oportunidade, por todo o amparo da espiritualidade que acompanha esse trabalho. Que Jesus nos abençoe a todos. Então, eu quero, de minha parte, mais uma vez, gratidão. Gratidão por tudo. Gratidão aos queridos amigos, aos telespectadores, gratidão aos ouvintes, aos queridos amigos Zola, Marlene, Gilberto, pelo apoio, pelo carinho, pelo aprendizado. E, aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulguem para os seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Muito obrigado. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.